O Inter está moralmente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o pior é que depois de ser humilhado pelo Vasco da Gama e a possibilidade de entrar dentro da zona do rebaixamento, nada mudou. Nada mudou. Tudo permanece exatamente igual. Eu te conto tudo que está acontecendo nessa nhaca, nessa vergonha, depois da vinheta. Vamos lá, gente. Vamos falar porque a gente vai ter que ter força, né, para falar desse momento do Internacional, que, como eu disse na nossa manchete, para mim está moralmente rebaixado, ainda não matematicamente, mas pela primeira vez dentro do Campeonato Brasileiro, o Inter não depende das suas próprias forças para não cair para a segunda divisão. E não dá para dizer que não é merecido. Afinal, ninguém toma 5-1 do Vasco da forma como o Inter tomou de graça, né? Tem muita coisa acontecendo dentro dos bastidores do Internacional, mas a nossa diretoria vive um mundo de Nárnia. Afinal, tudo permanece igual. Ninguém demitido, nem comissão e muito menos, né, o departamento de futebol intocável que fez, né, este planejamento de futebol que vai de novo colocar o nome do Internacional na sarjeta. Vamos falar sobre isso? Começando, obviamente, né, turma, pelo resultado. Afinal, né, o Inter ontem, além de tomar 5-1 do Vasco da Gama, o Inter ainda viu o Santos ganhar por 3-0. Então, num espaço de 180 minutos, que são os 90 do Inter e os 90 do Santos contra o Sport, o Inter viu derreter a sua vantagem de 3 pontos para o Santos e, mais do que isso, viu derreter também todos os critérios de desempate. Afinal, Inter e Santos agora têm o mesmo número de vitórias e o Santos tem vantagem no saldo de gol. O Inter abriu a rodada com 8 gols de saldo do Santos. E o Inter viu esvair tudo isso. O Inter conseguiu tomar 4 gols de diferença, mais 7 do Santos. Na verdade, 7 gols de diferença o Inter perdeu nesta noite e foi ultrapassado pelo Santos, que muito provavelmente vai se livrar do rebaixamento. Afinal, na próxima rodada, o Santos pega o Juventude no Alfredo Jaconi. Juventude que foi rebaixado de forma matemática após o empate contra o Bahia em 1-1 em Caxias do Sul. E vamos falar a verdade, o Juventude não vai fazer força para livrar o Inter, nem para livrar ninguém. O Juventude está rebaixado. O Santos vai fazer 3 pontos e o Inter não vai conseguir ultrapassar nos critérios de desempate o Santos. Então é um adversário a menos que o Inter tem na disputa. A luta vai ficar muito provavelmente entre Internacional e Vitória. E ainda tem que olhar o Fortaleza, né, que tem 37 pontos neste momento e ainda joga na rodada. Então, Fortaleza pode terminar a rodada com 38, 40 pontos. Um a menos do que o Inter. O Vitória joga hoje contra o Mirassol, às 4 horas da tarde, no estádio Barradão. Se o Vitória ganhar o jogo, o Inter vai para a zona de rebaixamento. E aí não dependerá de somente os seus resultados para escapar da segunda divisão. O Inter terá de ganhar os seus jogos contra São Paulo na Vila Belmiro na quarta-feira e contra o Red Bull Bragantino no estádio Beira-Rio no domingo. E isso não é garantia de que o Inter vai escapar, porque se o Vitória ganhar do Bragantino e também do São Paulo na última rodada, o Inter não ultrapassa o Vitória. Se ganhar do Mirassol. O mesmo vale para o Santos. Então, assim, é uma luta, né, que não dá para dizer que é injusta. Porque na reta final do Campeonato Brasileiro, quando o teu time toma 5-1 num ambiente que tu diz que está mobilizado. Aliás, senti falta ontem da entrevista coletiva do José Olavo Bisol, mais um, né, neófito aí dentro do departamento de futebol do Internacional, que passou o ano inteiro dando coletivas dizendo que tinha que dar carinho para o grupo de jogadores, que tinha, né, que blindar o ambiente do Internacional. Talvez o Inter esteja tão blindado pelo seu incompetente departamento de futebol que não tem noção da realidade. Olha o que foi o primeiro gol do Vasco ontem. Né? O Vasco tentou, o Brian Aguirre tentou sair jogando dando uma caneta com 1 minuto de jogo em São Januário, perdeu a bola no campo de defesa e saiu o gol do Vasco. Aí esse time, né, que custa caro por mês, é um time podre, é um time mais sem personalidade da história do Inter. É o time mais covarde da história do Inter. É pior do que 2016. Porque em 2016 o Inter não tomou nenhuma goleada. Não tomou goleada. O Inter não tomou goleada do Corinthians, o Inter tomou goleada do Botafogo, o Inter não tomou goleada do Mirassol, o Inter não tomou goleada do Vasco da Gama. Do Vasco da Gama. Esse time, quando toma gol, afunda.
Não tem a menor possibilidade, né, de voltar para o jogo. Tomou o segundo, com 8 minutos, uma falha do Rocher, que está visivelmente sem condição de jogar. Quem é que deu autorização para o Rocher voltar? Internacional a várzea como departamento de futebol, não tem comando algum, né? Colocou um goleiro lesionado para jogar e achou que seria o correto. Aí tem a chuva, tem, né, tudo o que aconteceu, volta. 1 minuto, o Vasco faz gol de novo. E aí, o pior de tudo para mim, eu vou chegar lá no presidente Barcelos, que para mim é o principal culpado de tudo isso que está acontecendo, e para mim é uma liderança que não lidera merda nenhuma, para falar o mínimo aqui. Né? Ontem foi chorar na entrevista coletiva. É o Ramon e o Emiliano Dias terem dado coletiva ontem. E, aliás, é um disco arranhado, Ramon e Emiliano, né? Se eu pegar a coletiva deles de qualquer jogo e colocar no pós-jogo de Inter e São Paulo, é a mesma coisa. Não, temos que estar unidos, não temos que botar na cara, não, é uma situação difícil, não, vamos trabalhar, vamos acreditar. Que trabalho, meu amigo. Que trabalho que tu tá fazendo. Chegou a dizer ontem que não sabe por que o Inter não consegue repetir atuações e ter um jogo inteiro completo de bom desempenho. Não, tem lampejos de bom futebol e não conseguimos repetir. É tu que dá treino. Aliás, os treinos blindados, os treinos fechados que ninguém tem acesso no CT do Parque Gigante, talvez aqueles mesmos treinos do Roger Machado, que o ambiente era bom, que tudo era bonito, e o Inter não ganhava de ninguém também. Aliás, piorou, né, com o Ramon Dias. Conseguiu piorar um trabalho que já era horroroso do Roger. E tá aí, né, o Internacional, que depois ainda, né, teve a entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos, né, praticamente chorando, falando que o torcedor tem que acreditar na mística da camiseta e do escudo nesse momento e que o Inter não vai cair. Baseado em quê? Nem ele acredita que o Inter não vai cair. Vai ter que fazer um milagre, vai ter que falar a linguagem dos jogadores, talvez seja oferecer dinheiro, né, para eles, para escapar do rebaixamento com bicho. Porque esses caras não respeitam a história do Inter, esses caras não respeitam a camiseta do Inter, eles não respeitam a camiseta que eles vestem. Porque ano que vem, vamos ser sinceros, cada um vai pegar uma barca. Né? O Carboneiro, que é um jogador indolente e responsável, vai estar aí, vai estar em outro clube, vai jogar até Libertadores. O Rocher, daqui a pouco vai sair do Inter também. Borré, o Alan Patrick. Cara, quem é que vai ficar no Inter ano que vem? Quem é que vai aceitar reduzir salário para jogar no Inter ano que vem? Com essa queda de 100 milhões de televisão para 10 milhões. O Inter vai quebrar como clube. O Inter vai quebrar como instituição. E tá tudo certo. E tá tudo tranquilo. Então, gente, é um cenário desesperador. Né? O Inter foca hoje todas as suas atenções em torcer para o Mirassol não perder para o Vitória no Barradão. Porque se o Inter entra na zona, todo colorado sabe aí do outro lado que ele não tem força sozinho para escapar do rebaixamento. Isso pode ser só parcial, tá? Porque eu não acredito que o Inter vai ganhar do São Paulo na quarta-feira e o cenário ele é horrível. Né? Nós estamos caminhando a passos largos para um segundo rebaixamento. E aí, gente, eu não sei se o Inter consegue se recuperar dessa paulada em curto espaço de tempo. Vai ter que rifar o clube, né, virar uma SAF, e só Deus sabe o que vai acontecer. Então, esta derrota, né, de 5-1 do Inter para o Vasco rebaixou moralmente o Internacional. Parece que o Vitão tenha dito também, né, que o Inter não vai cair, né, que ninguém acredita mais. Só um milagre tira o Inter da segunda divisão. Esse conteúdo em nome da Zapay, onde você fica em dia com seu carro, moto ou caminhão, né, app grátis, né, IPVA, licenciamento, multa, tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento, baixa agora o app, e também de KTO, kto.bet.br, lembrando que hoje está rolando a final da Libertadores, vamos tentar se divertir um pouco, né, olhando esse jogo, com a possibilidade, né, de faturar ainda uma aposta grátis de R$25, caso você acerte um palpite de no mínimo odd 2, tá bom? Aquele abraço, turma, a gente se vê. Foi.